Os irmãos abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Só a parte A desse versículo, tá? Só a parte inicial. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Aqui diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou ler mais uma vez. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Nós temos uma profunda gratidão, porque o Senhor tem aberto a sua palavra para nós, mesmo não sendo dignos, como nós não somos, mas a sua graça tem chegado até nós, e nosso coração é grato ao Senhor nessa noite. E nós te pedimos mais uma vez, no nome do teu amado Filho, que o Senhor possa mais uma vez abrir sua palavra para nós, que o Senhor possa mais uma vez falar aquilo que nós precisamos ouvir. E nós te oramos, Senhor, para que o Senhor também abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, nos dê um coração como uma terra boa, capaz de receber a Tua palavra e capaz de frutificar. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor supra a necessidade de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje eu vou dar sequência no estudo que já vinha sendo feito sobre as 7 cartas às igrejas, em Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2. Se os irmãos recordarem, em mensagens anteriores, nós falamos acerca da questão do primeiro amor, do que é o primeiro amor, de como a igreja em Éfeso perdeu o primeiro amor e quais são os fatores que levam à perda do primeiro amor. E é importante a gente entender isso, porque isso está completamente relacionado com os aspectos do que o Senhor vem falando de uma forma geral hoje para nós, que é o critério da apostasia. O que envolve a apostasia nos tempos atuais? Envolve, primeiro, a perca do primeiro amor. E quando a gente para refletir um pouco sobre isso, a conclusão da carta aos Efésios, que foi o versículo que nós acabamos de ler, é justamente essa expressão: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E no final de cada uma das 7 cartas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, essa frase é repetida. E por que ela é repetida? Porque isso tem uma advertência séria e solene do Senhor para cada um de nós. A primeira característica que envolve a apostasia, a primeira característica que envolve o desvio da palavra de Deus, é quando nós deixamos de ouvir o Senhor. Eu poderia aqui fazer uma exposição de vários itens que envolvem isso. Só para a gente fazer uma recapitulação rápida, por que Adão caiu? Porque Adão não ouviu o Senhor. O Senhor tinha dado para ele uma palavra muito clara, mas ele não deu ouvidos à palavra do Senhor. Por que Caim assassinou seu irmão? Deus tinha dito a ele: não é certo que se procederes bem serás aceito? Mas ele não deu ouvidos à palavra do Senhor, e por isso ele caiu. E se a gente for fazer uma sequência, por que o povo, a primeira geração que saiu do Egito, não entrou na boa terra de Canaã? Porque eles não ouviram o Senhor, eles endureceram seus corações e não deram ouvidos à palavra de Deus. Por que Saul perdeu o reino? Porque Saul não ouviu a palavra do Senhor. Então isso mostra que toda apostasia, todo desvio da verdade, ele acontece a partir do momento que eu deixo de dar ouvidos à palavra de Deus. Por isso que isso é tão sério, irmãos. Ter ouvidos sensíveis nesse tempo, ouvidos capazes de ouvir, reter e compreender a palavra, é o que vai nos guardar nesse tempo de sermos levados por essa grande apostasia que está por aí. Então, nós agora podemos trazer isso para a igreja em Éfeso. O que levou a igreja em Éfeso a perder o primeiro amor?
A igreja em Éfeso perdeu o primeiro amor porque ela perdeu a capacidade de ouvir o Senhor. E essa é a realidade em muitos lugares hoje em dia. Eles estão ocupados com muitas coisas, eles têm muitas atividades e tarefas, mas eles não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo. E isso os leva a se afastar do caminho de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, e Luiz já vem falando isso naquelas 5 advertências que estão no livro de Hebreus, ele fala várias vezes no livro: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o meu encargo nessa noite está justamente em, primeiro, mostrar um detalhe interessante a respeito dessa frase: quem tem ouvidos, ouça. No Novo Testamento, a única pessoa que usa essa frase é o Senhor Jesus. Ele usa essa frase 6 vezes nos Evangelhos e 7 vezes nas 7 cartas de Apocalipse 2 e 3. Olha que coisa interessante. E se somente o Senhor pronunciou essa frase, ela tem um peso muito grande para nós. E agora nós vamos entrar em cada uma dessas, quem tem ouvidos ouça, que o Senhor falou ao longo dos evangelhos. E nós vamos tirar muitas lições a respeito dessa palavra. Então, gostaria de convidar os irmãos primeiro para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 11, versículos do 15 ao 17. Mateus capítulo 11, versículos do 15 ao 17. Nesse texto, o Senhor está falando a respeito de João Batista. E ele indaga as pessoas ali: quem vocês saíram a ver no deserto? Quem era aquele homem que vocês saíram a ver no deserto? E ali João Batista é tido pelo Senhor como dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Aí o Senhor complementa: porém, o menor no reino é maior do que João Batista. E aí, depois que o Senhor fala isso, ele diz assim, ó, versículo 15: quem tem ouvidos, preste bem atenção, quem tem ouvidos, ouça. Vocês, em algumas versões em português, vai estar entre colchetes, para ouvir. Mas essa frase para ouvir, ela não está no texto original. Ela é uma frase que foi inserida no texto. Mas o texto original é só: quem tem ouvidos, ouça. E aí o versículo 16 e 17, o Senhor fala assim, ó: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. O que o Senhor está querendo dizer com essas palavras? E por que é que ele frisou de forma tão clara para nós: quem tem ouvidos, ouça? O Senhor está querendo mostrar que a primeira característica que envolve a apostasia nos tempos atuais, principalmente, é as pessoas estarem desapercebidas. Essa expressão que o Senhor utiliza aqui, tocamos flauta, você não dançou, entoamos lamentações e você não chorou, refere-se às pessoas serem indiferentes, elas não terem reação às coisas que são colocadas diante delas. Nos tempos atuais, todo mundo está tão ocupado, está tão envolvido com tantas coisas, está com tanta coisa na cabeça todo dia, que muitas vezes se torna difícil parar para ouvir o Senhor. Que muitas vezes se torna difícil ter seu momento de devocional e de comunhão pessoal com Deus. Porque muitas vezes, até nessas horas, nós estamos com a nossa mente acelerada e envolvida com muitas coisas. O estado de estar desapercebido foi justamente o estado que pegou toda aquela geração na época de Noé. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículos do 37 ao 39. Por favor. Mateus, capítulo 24, versículos do 37 ao 39. Diz assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não, presta atenção, o que é que está escrito aí? E não
perceberam. Não perceberam.